Foi rápido. A gente faz nas suas perguntas. Eu acho que é sempre difícil, assim, tentar entender como é que a gente se consolida, se cria, né, como feminista, assim, né, eu acho que é a partir de muitos elementos, né, muitos sensos múltiplos, né, de si, de sociais, assim, mas pensando na minha família, assim, acho que tem muita responsabilidade a partir, né, desse desejo feminista, desse desejo político, de uma indignação social, mas não tanto por ter referências ativistas, né, mas sim por ver desigualdades dentro da família, né, de me deparar com certas omissões, negligências, né, sobrecarga de trabalho, assim, né, das figuras femininas da família, né, uma família que pode se dizer mais matriarcal, porque as mulheres, né, sempre foram figuras fortes, assim, mas ao mesmo tempo uma grande omissão dos homens dentro do ambiente doméstico, né, de sempre haver essa sobrecarga de trabalho, né, recair sobre os ombros das mulheres, né, as mulheres serem as grandes gestoras desse ambiente, assim, né, e eu começar a questionar, assim, né, bom, por que meu pai, né, pode chegar e não fazer nada do almoço de família e só, né, almoçar, não tirar nem o seu prato da mesa e dormir e as mulheres seguirem na cozinha por horas a fio, assim, né, limpando tudo e produzindo essa vida no ambiente doméstico, assim. E, por outro lado, em relação à minha mãe, assim, acho que é uma figura também que eu via como muito forte, assim, na minha infância, assim, de ser uma pessoa mais insurgente, insubordinada, né? Quando ela via certas coisas no espaço público, era ela que questionava, ela via certas injustiças, ela que, né, reivindicava e se contrapunha, né? E eu acho que acabou, assim, por esse senso de justiça, assim, né, e senso de injustiça, né, de questionar algumas coisas no âmbito familiar, assim, e começar a questionar isso na escola, né, mas acho que eu fui uma adolescente, os adolescentes, né, muito fortes, assim, os afetos, assim, né, tem um grande desejo de pertencimento a certos espaços, assim, então fui uma adolescente até mais conservadora, assim, né, fui uma adolescente que eu fui noiva, que eu participei de um colégio militar, né, e ali naquele espaço, assim, né, eu sequer tinha ouvido falar, assim, do que era feminismo, assim, né, na minha adolescência, mas começava a questionar e entrar em conflitos e confrontos com os professores e as pessoas começaram a me chamar de feminista, assim, né. E daí aí que eu fui começar a pesquisar ali, né, com 14, 15 anos, 16, né, as pessoas, né, me chamando disso, tá, mas o que é isso, né, e fui começar a entender a coisa, né, e depois, quando eu me graduo, né, saio do ensino médio, né, um dos movimentos que tinham políticos assim em Porto Alegre, ali em 2011, 2012, era a Marcha das Vadias, né. Daí participei, eu tinha 17, 18 anos, participei da Marcha das Vadias, né, e da organização, participei de alguns atos, mas também naquele momento tinha algumas divergências políticas, assim, dentro da Marcha das Vadias, né, teve até um ano ali que, não me recordo se vai ser ali 2012, 2011, que teve rachas institucionais, assim, né, rachas, não institucionais, mas rachas de entendimentos a respeito de quais eram as reivindicações, assim, e eu acho que isso está muito posto no movimento feminista, assim, né, de quais são os interlocutores das reivindicações, né, daí eu me lembro que teve esse ano, assim, que teve um racha que uma parte, né, da Marcha das Vadias foi para frente da delegacia, do Palácio da Polícia, e outra parte, assim, tipo, as anarcofeministas foram para outros espaços, assim, questionar outros lugares, né, enfim, então acho que isso também aparecia, né, essas controvérsias, assim, que são muito ainda contemporâneas, assim, né. Eu me lembro que teve um momento que eu cheguei mais tarde na aula, assim, e daí todo mundo ficou tipo assim, ai, a Dominique chegou, e daí eu fiquei, o que tá acontecendo? E, tipo, o professor tava sendo machista, assim, daí tipo assim, ah, não, agora a Dominique vai questionar o professor, assim. E isso no ensino médio, assim, mas não... E me recordo, eu já queria ser advogada quando eu estava no ensino médio, assim, me recordo de professoras, às vezes, terem alguma retaliação por esse meu espírito questionador, assim, né, de terem professores, inclusive, perversos, assim, né, de tentarem, assim, silenciar isso, né, de, bom, sempre era a pessoa que se contrapunha quando algum colega era injustiçado, quando tinha alguma situação, assim, então...
Teve professores que fizeram movimentos contra, assim, né, de eu ter sido silenciada, assim, né, tipo, né, tu é considerada advogada do diabo, né, pelos professores, né, tu, né, não tem que, tu nem sabe se tu vai ser advogada, né, e bom, vamos pensar no movimento pedagógico, né, se não era para né, os professores, assim, também estimularem, né, mas acho que eu tive também grandes mestres, assim, mestras, assim, professoras que também deixaram legados muito importantes, assim, no ensino fundamental. Tive uma professora Heloísa, assim, que ela fez alguns movimentos de voluntariado, né, e que fez um exercício de coletividades, assim, né, estudei em colégio público, então também é uma outra dimensão educacional, assim, né, então quando eu entro, né, numa escola de ensino médio, né, de um ensino, né, de uma escola militar, era porque era a única possibilidade para minha família de acessar um ensino de qualidade, assim, e que depois eu consegui acessar, né, uma graduação também, né, numa universidade pública, né, federal de qualidade, porque não teria outra dimensão possível, assim, de acessar um ensino, né, com mais consistência, assim, também. E a Marcha das Vadias surge com o teu ingresso na universidade ou antes? Como é que isso vai aparecer? Foi antes, eu não sei por onde que eu cheguei, assim, mas eu acho que era algum chamado público, assim. E não me recordo exatamente como que foi, assim, o ingresso, assim, mas eu acho que a partir daí, também por questões familiares, assim, que daí eu começo a me envolver com organizações, assim, que reivindicam a legalização do aborto, né, que buscam justiça reprodutiva, né, autonomia sexual, assim, então me envolvi muito nesse viés, assim, né, na luta dos direitos sexuais e reprodutivos, assim, a partir dessas organizações, né, serviço de assessoria jurídica, quando eu ingresso na universidade, né, no primeiro semestre eu já ingresso no SAJU, né, e já começo a fazer algumas aproximações, assim, então acabei não participando de movimentos organizados, assim, não fui, né, organizada, mas muito autônoma em diversos movimentos feministas, muitas rodas de conversa, né, muitos coletivos que eu contribuía mais especificamente, muito mais interessada no trabalho prestado, na construção, né, das políticas públicas, na construção de rodas de conversas, né, disseminação de informações sobre direitos, né, enfim, conscientização, acho que muito mais por aí, assim. Eu acho que isso ainda hoje está muito em voga, assim, no movimento feminista, assim, né, de buscar, assim, uma justiça social também nesses aspectos, né, de sobrecarga do trabalho reprodutivo, né, de desincumbência dos homens, né, de como isso recai, né, sobre o tempo, a vida, os corpos das mulheres, assim, então acho que tinha uma indignação muito nesse sentido, assim, de lidar com muita naturalidade desde cedo, assim, em relação à possibilidade, ao direito de as mulheres e as pessoas que têm a capacidade de gestar, de terem, né, o direito de acessar, assim, uma interrupção de uma gestação quando não fosse possível nas suas vidas naquele momento, assim, né, achar muito cruel, né, essa imposição de uma maternidade compulsória, assim, de não fazer nenhum sentido, assim, né, disso matar trajetórias de vidas de mulheres, porque a gente tem essa sociedade desigual, né, de que isso recai, né, a criação das crianças é muito pesada e recai sobre as mães, assim, né. E isso acabou sendo, né, por esse viés, né, muito esse ativismo, mas hoje muito, né, acabo advogando com o direito de família muito nessa perspectiva também, né, de discutir, né, guarda, né, de crianças e outros instrumentos que são muito perversos com mulheres mães, né, como, né, a lei de alienação parental, por exemplo, né, são coisas extremamente duras, assim, para mães, assim, então acho que esse emblema forjou muito, assim, dessas opções políticas, assim. Desde quando eu ingresso na faculdade, assim, vai fazer 12 anos, né, que eu já tinha, né, esse desejo de trabalhar com violência de gênero, né, mas eu não me sentia muito pronta ainda, me sentia muito crua, assim, né, era algo que me afetava muito, e eu não vou entrar, né, que na época tinha a opção do G8, que lidava, né, com direitos de pessoas LGBTs, mas também pegava alguns casos de violência doméstica. Daí eu pensei, não, mas eu não vou me envolver ainda com isso, acho que eu tenho que amadurecer algumas coisas.
e ingressei no G10, que é um grupo para assessoria para juventude criminalizada, assim, e passei 2 anos no G10, né, trabalhando com adolescentes, né, em execução de medida socioeducativa ou acusados de atos infracionais, né, então por 2 anos fiquei acumulando ali, mas acho que forjou muito, né, a perspectiva multidisciplinar, né, em grupo, dialogada, transversal, né, uma assessoria popular mesmo, mas uma assessoria, né, no sentido mais específico da palavra, assim. Esse meu senso de advocacia não como, né, um lugar, né, o advogado que vai dizer, a advogada que vai dizer, né, o que tem que ser, mas sim uma coisa de construção a partir do protagonismo, né, de quem a gente assessora, de por quem, com quem a gente assessora, né. Então, ali em 2014, 2015, daí eu tive foi a única vez que um professor trouxe, né, um professor de Sociologia do Direito, trouxe um debate sobre a Lei Maria da Penha, objetivamente, tipo, né, planejou, né, no cronograma ali, né, um dos eixos dos seminários era um texto sobre Lei Maria da Penha, e eu me engajei muito com aquilo, assim, fiquei muito, e era um texto criticando alguns aspectos da Lei Maria da Penha, daí me tomou muito, assim, aquilo, e daí eu, não, mas eu vou pegar isso aqui, eu vou defender e tal, e ali em 2014, 2015, daí começo a me envolver mais, e eu era estagiária de um escritório de direito criminal na época, e eu sugiro para uma advogada para a gente fundar um grupo específico, né, do SAJU, para mulheres em situação de violência. Então, a gente começa algumas articulações. Na época também nós tínhamos um coletivo que nós fundamos no direito, que era um coletivo feminista, assim, do direito da URGS. Nós fizemos várias articulações também, porque teve muitas situações de assédio, né, de professores na universidade, e daí teve uma situação peculiar, assim, de um professor que foi acusado de assédio, e teve todo um debate bastante importante, porque, inclusive, só houve essa disseminação porque era uma menina intercambista, né, então, por isso, a gente conseguiu fazer toda uma articulação. Esse professor, ele foi reprovado no estágio probatório dele, a gente fez, né, assembleias bem importantes e defesas bem importantes de por que não era ético, né, ele ser aprovado, né, no estágio probatório sendo acusado de assediar uma aluna, né. Então, a partir desse coletivo feminista, a gente funda a Gritam, né, que é um grupo de assessoria jurídica universitária, assim, para mulheres em situação de violência, assim, mulheres cis, trans, travestis, assim. E esse grupo persiste, né, tá já há quase 10 anos, assim, né, na Faculdade de Direito, segue atuando, né, para esse grupo, assim, e ali também acabo, né, me envolvendo muito com isso, assim, e aí que começa a aparecer o direito das famílias na minha vida, assim, porque até então era muito a perspectiva da violência de gênero, né, da vara de violência doméstica, assim, mas quando as mulheres vêm com as suas demandas, elas precisam fazer divórcio, fazer regularização da guarda, né, pedir pensão alimentícia, né, fazer partilha de bens, então essa outra dimensão acaba vindo, né, a reboque com o lidar com a violência de gênero, assim, então acabo tem uma passagem também na TEMES, né, da Gênero, Justiça e Direitos Humanos, né, que é uma organização muito importante, né, no Brasil, participou do consórcio da Lei Maria da Penha, enfim, tem uma atuação muito importante, atuei com as promotoras legais populares, assim, que tem conhecimento muito vasto, são lideranças comunitárias muito fortalecidas, né, muito politizadas, muito críticas, né, que tem um trânsito nos territórios muito qualificado, muito pervasivo, assim, né, muito arraigado, assim, né, as comunidades, assim, então é uma articulação muito importante, assim, e acabei também atuando, né, em centro de referência para mulheres em situação de violência, né, fui para pesquisa, saí da pesquisa, fui para assistência social, né, mas sigo nessa perspectiva, né, da advocacia, assim, né, na garantia de direitos, assim, né, e nesses trânsitos, assim. Uhum. Acho que a gente não chegou a ter um nome, assim, acho que era Coletivo Feminista da URGS, era meio que... E eu acho que teve algumas divergências também sobre as intenções do que seria esse coletivo, assim, ele não chegou a se consolidar muito, assim, acho que a partir dessa articulação política também, né, com esse episódio do professor, né, desse assédio, que a gente se mobiliza mais, assim, consegue dar mais... voz, visibilidade, posicionamento político, assim, né, a partir desses episódios e dessas interlocuções com a direção, né, com os conselhos da faculdade, assim.
Mas tinha uma divergência, assim, se seria um grupo mais teórico, a gente ia fazer leitura, a gente ia fazer intervenções, a gente ia fazer intervenções na faculdade, a gente ia fazer intervenções nos territórios, para quem, como, quando. Então, tinham muitas divergências. Acho que nessa época também tinha muito uma discussão, assim, feminismo radical, feminismo interseccional, e eu acho que isso acabou um pouco esvaziando, assim, né, tipo... Daí esse debate que, enfim, entra para outros meandros, assim, que às vezes captura, assim, né, a ação política e fica um pouco só naquilo, assim, e acabou... dentro, né, do coletivo feminista, as pessoas que estavam mais mobilizadas se aglutinaram nesse projeto, né, de fundar a Gritam, assim, né, que é esse grupo da assessoria jurídica popular. Então, acabou canalizando, digamos assim, essa vontade e intencionalidade política para uma prática mais, né, de conseguir construir, né, uma extensão, de conseguir construir algo que era menos internalizado nos muros da faculdade, mais, né, para tentar retornar algo para a sociedade, assim, né. Eu sinto que era um pouco quase como ridicularizado, assim, né, como se fosse, tipo assim, ok, essas meninas aí querendo fazer, né, essas coisas, assim, e acabou, assim, vamos pensar num recorte, assim, para 4, 5 anos atrás, né, vamos pensar 12 anos atrás e 5 anos atrás, isso virou um nicho de mercado, né, assim, a advocacia para mulheres virou um grande nicho, né, de pessoas extremamente despolitizadas, advogadas que nunca tiveram uma trajetória feminista, nunca tiveram uma trajetória ativista, engajada politicamente, né, com uma consciência crítica, né, e com, digamos assim, um arcabouço feminista, né, assim, de movimento social, começaram a atuar com isso de uma forma extremamente acrítica, extremamente colonizada, né, e capturada, né, por uma perspectiva capitalista de entender isso só como um nicho de mercado, né. Hoje em dia tu vai ver, né, tem escritórios grandes captando clientes, né, que tem escritórios, tem pós-graduações de direitos das mulheres, tem diversas iniciativas, né, que fazem, né, pautam muito, assim, a nossa atualidade, né, o nosso senso comum hoje existe, né, não é algo fora, né, por exemplo, das interlocuções com os tribunais, né, hoje existe um protocolo para julgamento com perspectiva com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, né, isso há 10 anos atrás era impensável, né, hoje tu tem, né, uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça determinando, né, que os juízes, as juízas precisam julgar com perspectiva de gênero. Isso acontece? Ainda não, mas tem regulamentações hoje em dia. Há 10 anos atrás, isso era absolutamente vazio, impensável, não tinha nenhum tipo de proposta ou formulação ou regulamentação que desse conta disso, né? A gente tentava fazer isso e era muito especializada a vara, né? Porque, vamos pensar, em 2015, né, a gente tinha 10 anos a Lei Maria da Penha, né? Era pouco tempo, né? A Lei Maria da Penha é de 2006, e ela cria, né, os juizados especializados em violência doméstica, né, que deveriam ter uma competência híbrida, julgar outras coisas, né? Mas acaba ficando muito específico, assim, então... era impensável, assim, a gente, né, colocar, assim, eu entrei na faculdade em 2015 querendo, né, atuar com violência de gênero e era totalmente descredibilizada, né, isso não era visto como, assim, uma carreira possível, né, assim, e daí hoje, né, eu tenho um escritório especializado em violência de gênero, bom, isso é algo que já está na linguagem das pessoas, as pessoas já conseguem entender, já conseguem valorizar, né, conseguem procurar, tipo, entender, olha, eu estou passando... Algumas, né, nem todas, né, mas estou passando por uma situação que eu preciso de uma pessoa que tenha um conhecimento especializado nisso, né. Há 10 anos atrás isso não passava, né, no radar, assim, das pessoas, né. Sim, dos professores, tu falou que foi um professor que incluiu uma aula sobre a Lei Maria da Penha. Não era um tema. Com um texto criticando a lei ainda, né, então... Mas foi o único, né, que trouxe, assim, né, de uma forma, assim, vamos fazer um seminário sobre uma avaliação, sobre a proposta da política, né, do Estatuto Protetivo. Então, não tinha, assim, né, então... Hoje em dia a gente tem cadeiras, né, de direitos das mulheres, né, de
garantia, né, de julgamento com perspectiva de gênero. Não são todas as faculdades, né, temos especializações nisso, né. Eu acabei me aproximando da Temis também a partir de algumas interlocuções, assim, do Fórum do Aborto Legal e de alguns outros movimentos que faziam, né, essas discussões de justiça reprodutiva, né, que fazia essa interlocução com o sistema de justiça, com as redes públicas de saúde, né, nessas esferas. Daí eu tive um convite da então coordenadora da Temis para compor a equipe técnica. E foi um período bem curto, assim, foi bem importante na minha trajetória, mas foi um período que eu estava bem na transição, assim, que eu estava quase terminando a graduação, estava fazendo, né, estava fazendo TCC, seleção de mestrado, outras coisas acontecendo, né, ali, prova da OAB, e acabei daí entrando com bolsa de mestrado, né, na PUC, no programa de pós-graduação ali em Ciências Criminais. Então, acabei ficando um período curto, assim, mas foi muito importante, assim, acho que foi muito significativo poder estar atuando junto com as PLPs, assim. Eu era responsável por estar dando um respaldo mais no serviço de informação às mulheres, que é, digamos assim, são estruturas através das quais as PLPs se organizam nos territórios, nos bairros, né, que é um espaço físico mesmo, né, um espaço, um projeto que elas, através do SIM, né, elas conseguem se organizar na comunidade, é um ponto de referência de poder disseminar informações, né, um ponto de referência de as mulheres poderem acionar, acessar quando precisam de algum respaldo, alguma orientação, né, e elas são pessoas reconhecidas nas suas comunidades, assim, né, bom, se acontece algo, elas podem, né, ser referências, assim, para esses encaminhamentos, acompanham em delegacia, né, e é uma inversão, assim, né, acho que muitas vezes em comunidades periferizadas, assim, o Estado, ele chega de uma forma muito residual, de uma forma muito truculenta, né, a partir de um lugar da violência, né, mesmo de Estado. Então, as promotoras legais populares, elas invertem um pouco isso, né, de conseguir colocar, assim, como agentes populares, agentes, né, políticos, assim, de reivindicar certas coisas, assim, né, de colocar, né, que é um dever do Estado, né, de prestar certas, né, respaldos, garantir certos direitos, assim, então é uma forma de capacitação, assim, dessas lideranças, mas era um respaldo jurídico de elas conseguirem dar esses encaminhamentos, né, e a gente sabe que muitas vezes, né, as mulheres chegam nas delegacias, né, nos espaços públicos, e se elas não têm, né, uma pessoa advogada, uma pessoa que já está mais apropriada, né, até por estarem muito vulneráveis, elas não conseguem registrar um boletim de ocorrência, não conseguem pedir uma medida protetiva, não conseguem fazer certos encaminhamentos, porque são, por vezes, inclusive, enxotados, assim, desses espaços, né, há muita violência institucional, né, muita negligência, assim, então elas, né, veem essas portas fechadas, né, então quando chega alguém que já está mais apropriado, que consegue articular um pouco mais e consegue bater o pé, né, para garantir algumas coisas, isso acaba sendo bem importante. Então atuei nesse curto período, assim, que eu passei pela Temis nessa, digamos assim, assessoria, assim, de dar esse respaldo, assim, para as PLPs, assim. O escritório, ele, na verdade, ele começa a surgir há bastante tempo atrás, também tem a ver com essas outras articulações, assim, quando eu estava na Griton, né, houve a ocupação das mulheres Mirabal, né, isso faz 7, 8 anos, assim, e nós estivemos próximos à ocupação das mulheres Mirabal, que era uma ocupação, né, que foi feita para abrigamento, né, mas também como um centro de referência para mulheres. Então a gente começou a compor essa equipe técnica, né, para essas mulheres e fazer atendimento, né, através da Griton. E ali eu conheço, né, as minhas sócias do escritório, assim, né, há 7, 8 anos atrás, né, que era então, e foi durante um período bastante largo, assim, né, a coordenadora da Mirabal, né, a Natália Jobim, que é a minha sócia. E então, a partir disso, né, a gente segue em contato, segue em articulações, né, depois quando eu entro no Centro de Referência Patrícia Esber, eu entrei também temporário para cobrir a licença maternidade da Natália, então nós que somos da rede, assim, a gente se acessa, né, e a gente sabe que pode confiar, assim, né, porque como eu disse, tem muitas pessoas que às vezes não estão nesse espaço, mas não têm propriedade para fazer esses acolhimentos, né, e eu era muito vista como
feminista meio chata, assim, né? Meio, tipo, rigorosa, porque a minha era muito caro, né? Olha, a gente está lidando com o risco de letalidade dessas mulheres. A gente não pode fazer encaminhamentos que não sejam tecnicamente adequados, que não façam essa avaliação de risco, que não sejam diligentes, que não façam requerimentos juridicamente bem fundamentados. Então, eu era meio vista como chata, assim, mas, né, quem estava também nessa pegada, assim, de construir as políticas, né, e garantir, assim, a segurança das mulheres, a gente se referenciava, assim. Então, há 2 anos e meio atrás, a gente funda o escritório, começamos nessas articulações, assim, para ser um trabalho, né, especializado, né, artesanal, qualificado para acompanhar as mulheres, não só, né, numa perspectiva, assim, processualista, assim, né, de fazer um encaminhamento jurídico sem, né, ter esse acolhimento, sem ter uma ética, né, e sem ouvir as vozes dessas mulheres, né? Acho que muitas vezes o judiciário, assim, ele é muito omisso e também muito violento por não ouvir, né, as demandas reais, assim, das mulheres. Acaba estando muito sobrecarregado, né, muito comprometido com bases também patriarcais, com enviesamentos, assim, muito normativos, né, e muito duros, assim, e simplesmente negligenciam todas as demandas e realidades que são muito urgentes, latentes, assim, das mulheres. Então, um compromisso mesmo de levar para dentro do judiciário, né, as demandas reais, né, cotidianas e materiais das mulheres para tentar, né, reverter e também olhando de uma forma crítica, né, para o sistema de justiça, em especial o sistema de justiça criminal, né? Esses dias uma cliente estava muito frustrada, assim, com uma decisão, né? E eu falei para ela assim, olha, a gente não pode ter uma perspectiva derrotista quando a gente tem uma decisão negativa. Na verdade, isso é o nosso cotidiano. A gente sabe com o que o judiciário, o Estado, muitas vezes está comprometido, né? A gente entende isso de uma perspectiva crítica. A gente não vai botar todas as nossas fichas no judiciário, porque a gente sabe que esse é o posicionamento, essa é a norma, né? A gente tem que celebrar quando a gente consegue boas decisões, porque isso é o extraordinário, né? A gente tem sempre esse olhar, né, de fazer um manejo estratégico desses espaços, porque a gente sabe que não são eles que vão dar as soluções para aquilo que a gente precisa, né. A gente acaba tentando, né, atuar com casos emblemáticos, né, que possam repercutir para outras mulheres, assim, né, situações emblemáticas, assim, por exemplo, né, em situações de violência patrimonial, né, isso é um grande emblema, um grande nó atual do judiciário, né, das políticas públicas, né, uma grande lacuna, né, apesar de ser previsto desde 2006, né, na Lei Maria da Penha, é um grande nó atual, assim, né, a gente não tem essas garantias, a gente tem vários casos contemporâneos nos últimos 2 anos de grandes famosas, né, que sofreram violência patrimonial e que isso vem sendo discutido, né, a gente chegam clientes lá no escritório dizendo, eu nunca ouvi falar disso, eu não sei o que é violência patrimonial, eu não fazia ideia que eu passava por isso, né, tem clientes que são gestoras de grandes empresas, grandes hospitais, grandes políticas e não são... não conseguem gerir o seu próprio salário dentro de casa porque sofrem violência patrimonial, assim. Mas eu acho que também nesse lugar de fazer um acumulado crítico com as nossas assessoradas, assim, de fazer uma avaliação de risco mesmo, né? Não é o judiciário que vai dar todas as respostas. A gente sabe que é meio que em última instância que a gente vai tentar proteger alguns direitos e resguardar algumas coisas, acionando o judiciário e sabendo que muitas vezes são pontos controvertidos, né, que vai ter que fazer um grande malabarismo jurídico, uma grande, né, tese para ainda assim chegar lá e ser negado um pedido muito óbvio, né, e ser colocado assim, não, vou marcar uma audiência de conciliação, deixa as partes brigarem ali e, né, esses dias uma juíza foi super violenta com uma assessorada nossa, assim, né, colocando que, olha, vocês vieram até o Poder Judiciário porque vocês não conseguem se entender e se vocês não se entenderem, eu vou decidir como eu quiser. Então, de uma grande
cegueira deliberada, né, e uma grande naturalização dessas violências, né, uma naturalização da violência de gênero que as próprias juízas, os próprios juízes, né, promotores, promotoras fazem, assim, com as mulheres, é extremamente duro, assim. Então, nesse sentido que a gente não pode colocar todas as fichas ali, é sempre tendo um olhar crítico, a gente sempre, né, faz um debate político com as nossas assessoradas, né, de colocar essa dimensão crítica, né, de que, bom, o espaço do judiciário não é um espaço acolhedor, né, não que a gente vá também naturalizar essa violência, porque a gente também se contrapõe, a gente também é combativa, a gente também aciona outras medidas cabíveis, mas também, né, enquanto advogados, a gente não pode, por vezes, né, simplesmente implodir uma audiência que vai ser com a pessoa que vai julgar teu processo, né, mas às vezes é tênue, né, esse balanço, assim, né, de como, quando é o momento de se insurgir, assim, de não também permitir certas violências, mas também conseguir fazer uso na medida, assim, né, e eu acho que essa discussão, assim, de fundo, é uma discussão bem importante dentro dos feminismos contemporâneos, assim, no sentido de, bom, vamos focar no Estado as nossas reivindicações, o Estado ele vai dar conta do que a gente necessita enquanto sociedade, ou a gente vai também apostar, né, em articulações autônomas, sociais, em grupos, né, territoriais, em comunidades, né, que sejam, né, autogeridas, né, que não vão simplesmente reivindicar, né, e eu acho que os feminismos fazem esse movimento, esse balanço, essa ambiguidade de uma forma muito boa, assim, né? Sem dizer que o Estado vai dar todas as respostas, mas também sem abrir mão do Estado e de cobrar e exigir certas coisas, né? Tem algumas pesquisas recentes, assim, tem uma nomenclatura recente que tem sido cunhada, né, que é o lawfare de gênero, né, que é uma máquina de guerra, né, a partir da mobilização do âmbito jurídico contra mulheres, né, isso, uma litigância abusiva, né, violências intraprocessuais entre as partes, né, isso começou a ser discutido bastante a partir do caso da Mariana Ferrer, né, de toda aquela violência na audiência, violência do advogado, violência do magistrado, né, ou da passividade do magistrado em relação à violência que ela sofreu, né, então começou a se discutir muito, isso já, na verdade, é bastante antigo, né, quando a gente vai pensar, assim, criminologia feminista, na década de 80 já estava discutindo isso, né, sobre como o sistema de justiça criminal é extremamente desumano com as mulheres e como categoriza as mulheres, né, e como usa as categorias de seletividade, honestidade para atacar as mulheres, né, as mulheres que são vítimas de violência sexual, esse é um espaço extremamente problemático, porque a questão da honra, da moralidade, da sexualidade, da imagem, né, da promiscuidade, né, isso é muito utilizado contra as mulheres, assim, então todas essas coisas, né, vão sendo mobilizadas nos âmbitos judiciais como uma forma, né, de empobrecer as mulheres, porque elas têm que contratar várias instâncias, né, de advogados, uma forma de atordoar, né, de enlouquecer, de padecer, né, de causar angústia, sofrimento, né, muito dano, assim. Então a gente vê, né, peças, né, assim, manifestações jurídicas atacando de forma muito, muito rude, muito grave, assim, muito aguda, né, a honra das mulheres, né. A questão da maternagem vai muito nesse sentido também, né, a questão mesmo de quão maledicente as mulheres são ardilosas, porque elas estão só usando, né, aqueles expedientes processuais para prejudicar os homens, então, e eventualmente recai também sobre nós advogadas, assim, né, então o lawfare de gênero, ele não é somente contra as mulheres, né, que são parte nesses processos, mas também contra as advogadas, né, e isso pode chegar a situações muito graves, assim, né, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Pelotas, né, que era uma defensora de uma mulher em situação de violência, ela teve seu carro, foi ateado fogo no carro dela. Então, né, ameaças, né, ataques, né, a nossa profissão, né, sendo mesmo utilizada como uma forma de nos atacar, né, de nos prejudicar, de nos degradar, né, então tu tá ali no teu exercício da tua profissão, que é considerada uma profissão relevante, imprescindível para a condução do ordenamento jurídico e tu sendo atacada, né, tu sendo humilhada nas audiências, tu sendo, né, violentada, né, sendo pautada por juízes, juízas, delegados, delegadas, advogadas de outra parte, né, promotores, então
muitas vezes é muito difícil, né? A gente tem que ter uma envergadura emocional muito, muito grande para estar pronta para esses enfrentamentos, né? Mas, assim, em alguns espaços, né, digamos assim, a figura da advogada chega antes de nós para o bem e faz digamos assim, uma ponta de lança, uma barreira, um escudo de proteção para as nossas clientes. Bom, nossos corpos que estão fazendo essa barreira, né? Então, muitas vezes eles são alvos dessas violências, assim. Depois da graduação, assim, que eu entro no mestrado em Ciências Criminais, eu acho que foi o primeiro momento, assim, na minha vida em que eu consegui estar sendo, digamos assim, subsidiada financeiramente, inclusive, né, para estar numa dedicação exclusiva para estudar, né? E eu acho que isso é algo muito importante. E, às vezes, isso não necessariamente precisa ser mobilizado para uma continuidade num âmbito acadêmico, né? Mas eu acho que todo o acúmulo que eu tenho é também por causa acesso a esses debates, a essas articulações, a essas leituras, a essas pessoas que estavam pensando isso, né? Que estavam articulando essas ideias, né? Então, poder ter uma profundidade teórica, né? Que dá, digamos assim, um arcabouço político e ético e técnico para que outras coisas possam ser construídas, né? Então, acho que não necessariamente, né, isso se seguiu num âmbito acadêmico e não que isso não possa, né, ser modificado, que eu não possa retornar a qualquer momento, né, se fizer sentido na trajetória, mas isso muitas vezes possibilita dar uma consistência, né, para outros tipos de atuações, assim. Então, acho que todos esses elementos, assim, que eu trago e essa, digamos assim, consistência política, ética, teórica, assim, que eu tenho para fazer esses debates no âmbito da advocacia, né, no âmbito, né, das políticas públicas para as mulheres, assim, ele bebe muito disso, desse período, né, do mestrado em Ciências Criminais, assim. Então, ali que eu consegui, né, ter realmente essa densidade, assim, para poder desdobrar em outras coisas posteriormente, assim. Eu acho que fica muito num lugar, assim, de conseguir consolidar algumas coisas, né? Eu acho que esse lapso temporal, vamos pensar assim, nos últimos 20 anos, consolidou muito algumas questões de raça e de, né, direitos LGBTQIAP+, assim, que eu vejo, assim, isso, né, para as adolescentes agora, por exemplo, de 15 anos, essas coisas, elas não parecem estar em questão. Tipo, já se consolidou um pouco isso. A gente não está discutindo, sabe, se a sexualidade, o gênero, não está se discutindo. A gente pode até pensar que sim, né, tá em voga, mas assim, trata com muito mais naturalidade certas coisas, né, sobre não binariedade, sobre travestilidade, sobre sexualidade, sobre a questão da negritude, né, de um senso antirracista, de como ele precisa estar inserido, né. Eu sou de uma época ali que estava muito em voga a questão do local de fala, eu tenho ou não tenho local de fala, eu sou ou não sou negra, eu sou ou não sou aquilo, né, as travestis, elas devem estar no movimento feminista. Então, hoje, assim, já está mais consolidado, assim, né, assim, sim, é um movimento que ele é transinclusivo, é um movimento que ele é antirracista, ele é um movimento que ele precisa ser anti-LGBTfóbico, então, algumas coisas eu acho que já estão mais assentadas, assim, me parece, olhando um pouco para essa geração, assim, né, assim, de 15 anos para menos, assim, 20 anos para menos, assim, então, acho que foi muito um lugar de debates, assim, de consolidação também de políticas públicas, né? A geração anterior, acho que lutou por consolidação das delegacias especializadas de atendimento às mulheres, né? A nossa, e pela Lei Maria da Penha, né? Assim, a nossa geração, assim, acho que ali estava preocupada com alguns outros debates que também não são novos, né? São bem antigos, assim, são, né? Oriundos de década de 80, 90, assim.
Mas pensando assim em alguns desafios também contemporâneos, assim, eu acho que, né, muito atravessado por uma questão de neoliberalismo, né, de uma questão de individualismo radical, exacerbado. Acho que tem muito mais dificuldade de fazer coletividades, né, de conseguir politizar mais as questões sociais. Acho que as pessoas elas estão muito numa perspectiva meritocrática, muito numa dimensão de plataformas, de redes, né? Isso captura muito nossa vontade, né? De como aparecer, de o que fazer da vida, né? A coisa muito da multiplicidade de possibilidades, né? Da minha geração, mas ainda mais das pessoas mais novas, assim, né? De tu pode ser o que tu quiser, mas e daí são muitas as possibilidades, e daí tu pode, né, ser vanguardista e criar muitos grupos, mas daí tu cai num lugar de paralisia, assim. E eu acho que tem muito algo que é muito atual, que é de como as redes sociais estão pautando a política, assim, estão pautando a economia, estão pautando as formas de interação sociais, assim, né? Acho que isso tem prejudicado muito e vai ser cada vez mais, assim, né, assim, as crianças, assim, hoje em dia, né, já tem toda uma outra relação com as redes sociais, assim, que era algo impensável há 20 anos atrás, assim, então, acho que aí tá um pouco essas diferenças, assim, vamos pensar assim, há 12 anos atrás, ali, a gente estava numa polarização diferente, né, numa discussão diferente, assim, né, em que a esquerda e a direita estavam muito mais polarizada, né, eu me lembro que, por exemplo, assim, era muito debatido dentro da faculdade de Direito essas dimensões, né, tinha um tensionamento ali antes do impeachment da Dilma, era uma tensão, uma disputa política dentro do centro acadêmico, da universidade, né, que estava muito forte, assim, e eu acho que com os últimos 10 anos, assim, as coisas deram uma dissolvida, assim, parece que deu uma homogeneizada, talvez tenha um impacto também da pandemia, de quem acessa a universidade, talvez tenha mudado o perfil, não tenho dados para dizer, mas pelo que eu vejo hoje do Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, do SAJU da URGS e do Centro Acadêmico, está menos disputado politicamente, assim, de pessoas mais comprometidas, né, com espectros mais progressistas, assim, né, mais politizadas, assim, eu vejo que a coisa deu uma solapada, assim, tá muito, né, tipo assim, competições internacionais, né, tá muito numa outra batida que não tava muito, assim, há 15 anos atrás, mais ou menos. Assim. Acho que sim. Eu acho que isso é bem um funcionamento capitalista, né, tipo, a coisa, né, o capitalismo tem, né, certas barreiras, né, o capitalismo vai tornando essa barreira como né, engloba isso para seguir se expandindo, assim, né, e isso era uma coisa que estava muito, né, digamos assim, quem estava mais comprometido com isso, né, com uma discussão, uma atuação de violência de gênero, estava mais comprometido, né, com uma perspectiva anticapitalista, com uma perspectiva mais crítica ao sistema, né, ainda que se pudesse ter essa reivindicação entre Estado, enfim, mas ainda disputando o Estado, né, e eu acho que isso vem se dissolvendo, assim, né, acho que inclusive uma questão de também a ver, né, com a popularização, né, dos discursos, né, progressistas, né, mas uma propagação maior que vai superficializando, né, vai virando mais palavras de ordem, né, a gente consegue comunicar menos densidade, e mais celeridade, muita rapidez na informação, isso vai tornando menos consistente, né, digamos assim, a estrutura, né, da política mesmo, né, a Bell Hooks já lá na década de 80, eu acho, ela vai falar assim, tinha mulheres que diziam assim, tem tantos feminismos quanto existissem mulheres, né, e não é bem assim, né, o feminismo tem um programa político, né, tu não pode ser feminista e ser pró-criminalização do aborto. São coisas que não são condizentes, são coisas que estão dentro de uma estrutura de o que é, né, o que é ser feminista, né, o que é o movimento social, o que é esse ativismo. E hoje em dia isso começou a se propagar mais, no sentido de mais pessoas acessaram, mais pessoas conseguiram, né, aprender esse léxico e fazer o uso, né, em seu benefício desses direitos, mas isso começou a, né, superficializar um pouco
pouco mais a coisa, assim, né? Então, hoje, tu vê pessoas se dizendo feministas que são, né, isso, né, pró-criminalização do aborto, que são de direita, que são, né, extremamente comprometidas com moralismos, né, com punitivismos, com diversas políticas que, na sua concepção, né, elas são frontalmente divergentes, né, do que é o feminismo, né? Teve uma aula que eu fui dar para algumas adolescentes, assim, sobre direitos sexuais e reprodutivos, e elas super, não, porque é isso, e várias frases de efeito ótimas, assim, nossa, não, e tal, super articuladas e tal, e tal. E daí eu levei um caso pra gente discutir, que era uma situação, né, de uma laqueadura compulsória de uma mulher negra, porque ela tinha alguns filhos já, porque ela estava em situação, né, de vulnerabilidade, né, e nenhuma delas, né, conseguiu formular uma defesa dessa mulher. Todas elas aderiram à questão da laqueadura compulsória. Então, a gente vê algumas jovens extremamente articuladas, vocalizadas, né, posicionadas e, né, politizadas, mas isso, quando tu vai na minúcia, né, vamos discutir uma coisa, um dilema ético mais complexo, que, no meu ver, nem é tão complexo assim, né? Eu tinha dado toda uma aula de discussão de direitos sexuais e reprodutivos e elas não conseguiram pensar que era errado intervir compulsoriamente, o Estado intervir, né, na questão reprodutiva de uma mulher negra, né, então, e a maioria delas negra, então, são fragilidades, assim, que a gente vê que eu acho que é muito consequência, né, de uma superficialização do debate, a gente não consegue ter tempo, né, os adolescentes, assim, não conseguem ter tempo de fazer um pensamento reflexivo mais complexo, assim, porque eu acho que falta um pouco desse arcabouço, aquilo que eu tinha falado, né, o arcabouço técnico, teórico, político e ético que o mestrado me deu, eu levo para a vida, né, então vejo que às vezes, né, essas pessoas se dizem feministas, mas não conseguem, né, dar consistência para isso, assim. Eu acho que as discussões de consolidação de políticas públicas, de legislações, né, de normativas, né, de conselhos estaduais, né, de conseguir criar, digamos assim, né, marcos internacionais, né, essa geração anterior à minha participou, né, conferências internacionais que são, né, convenções importantíssimas em referência, né, a direitos humanos das mulheres, assim, que nos deixou um legado muito precioso, assim. Mas eu acho que os limites, eles estão muito nessas questões, né, de raça e, né, de direitos LGBTs, QIAP+, assim, que é uma grande dificuldade de conseguir entender algumas questões de sexualidade, de gênero, né, de práticas antirracistas, né, de condutas antirracistas, né, de como que vão inserir essas perspectivas, como que vão conseguir consolidar uma ética antirracista, uma ética que respeite, né, as identidades de gênero e as sexualidades, assim, que às vezes é bem difícil de lidar, assim, é bem gritante, né, bem estridente, né, esse som desse choque geracional, assim, né. Então, acho que isso que eu digo, assim, que eu acho que eu vejo, assim, nas gerações posteriores, que a coisa já está muito mais acomodada, assim, isso não são dilemas, né, tu não precisa ficar explicando o pronome para uma pessoa, né, tipo, não precisa ficar explicando que tem que respeitar o nome social, né? Tu não precisa dizer que a pessoa faz parte do movimento feminista, né? Tu não precisa dizer que pardos fazem parte da negritude, né? Tu não precisa... Tem coisas assim que não precisa mais explicar, assim, né? Que são gerações que são vanguardistas para muitas coisas, mas assim parece às vezes que pararam no tempo, assim, que não conseguem atualizar algumas coisas que são muito urgentes, né? Que são muito questões de dignidade básicas, assim, né? De conseguir, né, sair de um lugar, às vezes, colonialista, de um lugar elitista, né, que vem de às vezes, alguns privilégios, alguns acessos, e não consegue se deslocar desse lugar, né? Acho que sempre vai ser, né, e isso também está muito em voga, né, sei lá, desde os anos 80, assim, né, pensar, bom, o sujeito do feminismo é a mulher, né? Às vezes é isso, né? Para no lugar, assim, vai fazer um slogan, né?
Daí tu fica 3 reuniões no 8 de março, todos os anos, discutindo se vai ter mulheres no cartaz, sabe? São umas coisas assim que, tipo, pessoal, a gente já fez um acumulado sobre isso, sabe? A gente não precisa todo ano discutir se a gente vai botar classe primeiro, a previdência primeiro, né? O genocídio da população negra. A gente já tem algumas coisas, sabe? Daí parece que tem coisas que não avançam, assim, né? Na minha própria história, assim, a religião não teve muito... Não foi um lugar muito preponderante, assim. Acho que não teria muita coisa para contribuir, assim, nesse bloco, talvez. Mas acho que a religião, ela aparece muitas vezes como um óbice, especialmente quando a gente fala, assim, de direitos sexuais e reprodutivos, né, nos discursos legislativos, né, na forma como isso é atravessado de uma forma muito perversa mesmo, mas muito complicada mesmo, né, de como isso enviesa o tema, né, e como isso pauta, né, os corpos das mulheres, né, como isso é feito de uma forma bem maquiavélica mesmo, né, de colocar certas imagens, mobilizar certos medos, né, mobilizar socialmente mesmo, assim, acho que muito mais, assim, a religião vai aparecer, né, como um lugar institucional, né, que estrutura certas políticas de Estado para obstaculizar certos direitos, né, como as bancadas evangélicas, né, fazem uma articulação muito perversa, né, de certos medos, certas angústias sociais, né, para mobilizar mesmo, né, esses fantasmas morais, assim, das pessoas, né, contra, né, a possibilidade de acessar a interrupção de gestação, né, acho que nesses movimentos pelos direitos sexuais e reprodutivos que eu participei, né, muitas vezes, né, nos últimos anos, especialmente nos últimos 6 anos, assim, né, de meninas, crianças, né, de 10, 11, 12 anos que vieram a público, né, as notícias de óbices, né, institucionais, né, de acesso à garantia de um direito que está previsto desde 1940 no Código Penal, né, que é o direito ao aborto legal, assim. Então, a gente tinha muitos embates, assim, institucionais, né, com equipes da rede pública de saúde, né, para garantir que algumas crianças, algumas meninas e algumas mulheres acessassem o seu direito à interrupção de uma gestação, né, quando elas foram, em especial, vítimas de violência sexual, assim. Então, a gente vê, né, a religião, às vezes, pautando essas equipes, né, técnicas de uma forma totalmente inadequada, não profissional, não técnica, né, porque acaba, então, impactando nesses gargalos, nesses óbices, né, de direitos que deveriam estar postos, né, que é isso, né, quando chega lá a menina de 11 anos, 12, 13 anos, né, numa unidade básica de saúde, o protocolo deveria ser ofertar e explicar, né, o direito ao aborto legal e não encaminhá-la automaticamente ao pré-natal, e é isso que acontece, né, né, como conselhos tutelares também são extremamente pautados, né, por pautas políticas, né, são extremamente mobilizados, né, por atores religiosos, né, que estão influenciando diretamente. Assim, a gente tem uma realidade hoje no Brasil que 26 mil meninas abaixo de 14 anos por ano elas parem crianças. Então, é um número absurdo, é uma epidemia de violência sexual que a gente simplesmente não vê socialmente, né? Ou vê nas famílias, nas instituições, nos conselhos tutelares, na política de assistência social, na política de saúde, né? No judiciário e simplesmente ignora, né? Como é que uma criança vai para um abrigo, né? Que ela tem 12 anos e ela tá grávida de um abuso, né? Decorrente de um abuso sexual e ninguém fala de aborto legal. Isso é um absurdo, é um escândalo e isso é muito pautado, né, por um enviesamento, né, moralista, religioso, né, que acaba, né, estruturando, assim, a mentalidade, né, desses atores que deveriam garantir políticas públicas e acabam, então, violando esses direitos, né, então, acho que acaba muito mais nesse confronto em âmbito público, né, a religiosidade do que necessariamente algo da minha trajetória pessoal, assim. Esses grupos mais jurídicos, eu acho que não tenho tido contato aqui no Rio Grande do Sul, assim, nas redes que a gente tem feito, assim, pelo menos não nos chega a notícia, mas é isso, talvez
não nos chegue notícia, porque esses grupos têm atuado muito bem, têm capturado, né, têm conseguido subsidiar essas famílias, esses espaços institucionais, né, e talvez nem chegue, né, nem desdobre, assim, né, porque vamos pensar, acabei de falar, né, 26 mil meninas por ano, né, que parem outras crianças. Bom, a gente teve o quê? Nem 5 casos nos últimos anos, né, sendo reverberados com grande notoriedade, comoção social. São muito poucos os casos, né, que chegam, né, à notícia pública, assim. Então, acho que são articulações muito bem feitas, né, muito territorializadas. Eu acho que isso também, né, os movimentos progressistas acabaram perdendo muito campo, né, e, bom, temos muitas discussões, né, para pensar, né, após as institucionalizações, né, de ocupar também a máquina do Estado, né, se saíam muito das comunidades e quem tem ocupado muito são organizações da sociedade civil, que muitas das vezes são religiosas, né, que estão ali nas comunidades com as famílias, né, estão ali, né, acompanhando essas famílias e proporcionando acolhimento, proporcionando, né, acompanhamento, proporcionando respaldo, inclusive benefícios, né, financeiros para, né, também, né, influenciar nessas tomadas de decisão, assim, né, então acaba que sim, a religião está muito nesses territórios ali, né, inclusive isso, subsidiando materialmente uma população que está muito carente de políticas públicas, né. Muito legal, o trabalho incrível, assim. Bem aquém desses dinossauros que vocês entrevistaram, né, que são grandes atores